Olá pessoal, na aula de hoje vou passar para vocês o diagrama de classes. É uma introdução ao diagrama de classes, como que a gente monta o diagrama de classes e os elementos que esse diagrama possui. Para o software de modelagem que eu vou utilizar para essa aula vai ser o Asta. Você consegue entrar no site, ele é gratuito para você fazer download. Então lá, asta.net, entrou no site, primeira coisa você coloca ali no Asta Professional Download. Clicou em download, ele vai aparecer para você a telinha de download. Então você, como estudante, consegue fazer ali um pequeno cadastrozinho e fazer o download de uma versão gratuita para modelagem de engenharia de software. Bom, vou abrir aqui então o Asta, minha máquina. Então é legal que é o seguinte, você consegue diagramar quase todos os diagramas da UML que a gente está vendo. Então lá você consegue fazer diagrama de caso de uso, de atividade, que é o que a gente já viu, e outros diagramas aí que a gente vai ver também mais para frente. Então hoje a gente vai trabalhar com esse primeiro aqui, ó, Class Diagram, né, o diagrama de classes. Então clicar uma vez nele, ele vai abrir para mim a telinha. Esse software ele é bem simplesinho, é só um esquema aqui de arrastar e soltar. Ele é bem prático, bem fácil de utilizar. Bom, a primeira coisa que aparece aqui para mim é um PKG. O que é isso? Essa áreazinha aqui, a área de trabalho minha, significa package, ou seja, é um pacote, né? O meu pacote onde eu vou colocar todo o meu diagrama. Bom, eu vou passar para vocês alguns conceitos aqui na própria ferramenta, ficar um pouquinho melhor para vocês aprenderem os conceitos e tal. Bom, primeira coisa, o diagrama de classe nada mais é do que um conjunto de classes e o relacionamento entre eles. Então, como que essas classes elas se relacionam entre si? Você consegue colocar isso dentro de um diagrama para fazer parte da documentação do seu software, né? E esse diagrama de classes, ele é a modelagem principal, né, central de uma modelagem orientada a objetos. Então ele é bem importante, bem interessante de você aprender direitinho esse diagrama. Bom, primeira coisa, né, de elementos que a gente tem dentro de um diagrama de classes é a própria classe, né? Então aqui dentro do Asta, você consegue criar classes aqui. Se você der duplo clique, ele já cria uma classe, ou senão você vem aqui nesse segundo itemzinho aqui, né? O primeiro é o mouse, o segundo é a classe. Aí você clica onde você quiser, ele já cria a classe para você, tá certo? Então vou parar esses aqui. Bom, uma classe, ela possui alguns elementos. Então a primeira coisa delas é o nome da classe, né, que fica nesse retângulo aqui de cima. Então, vou colocar aqui nome da classe. Lembrando aí como não é nem uma boa prática, é uma obrigatoriedade mesmo, sempre começar um nome de classe com uma letra maiúscula e nunca dar espaços entre as palavras, caso exista mais do que uma palavra no nome da classe. Então você coloca lá um underline, ou você coloca a segunda letra como letra maiúscula, nome da classe, para separar direitinho ali, mas sempre um único nome inteiro, né? O segundo elemento são os atributos. Os atributos eu coloco nessa segunda linha. Então aqui no Asta, você clica nesse retângulozinho amarelo aqui, ele já vai criar para você o atributo, que nada mais é do que as características que a classe ela possui. Então aqui você consegue colocar todos os atributos que você precisar. Bom, dentro de um atributo a gente tem algumas coisas ali para deixar claro. Primeira coisa é o nome do atributo, né? Como que a gente vai criar esse nome? Então, qual que é o nome do atributo? Então, vamos colocar aqui uma classe, exemplo, classe aluno. Daí o atributo aqui eu posso colocar o nome, por exemplo. Nome. Depois desses dois pontos, esses dois pontos significam a separação entre
o nome do atributo e o tipo do atributo. Então aqui ele está como int, né, inteiro. O Asta ele já me mostra uma porção de opções ali, né? Se ele é booleano, byte, char, double, float, inteiro, long, chart, etc. E você pode colocar algum que não esteja nessa lista aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar do tipo string. Então, como não tem na lista, a hora que eu dou o enter, ele pergunta para mim se eu quero, se eu quero criar um novo tipo de variável ali. Então, sim. Porque da próxima vez que eu for colocar string, aí ele já vai estar lá para mim na minha lista lá. Tipo string, beleza. Bom, e um outro elemento também na declaração de um atributo é o tipo dele, é esse símbolozinho que vem no começo aqui, ó. Quando eu tenho um atributo com o menoszinho na frente, significa que ele é privado. Se eu tenho o maisinho na frente, significa que ele é público. E se eu tenho um hashtag ali, um sustenido na frente, significa que ele é protegido. Quais são as diferenças? Bom, público. O público significa o seguinte: esse atributo dessa classe, então dentro da classe aluno, o atributo nome, ele é visível em qualquer classe de qualquer pacote. Então ele fica público tudo. O pacote, lembrando aqui, esse é o diagrama, né? O público ele fica público. Qualquer classe consegue ter acesso a esse atributo. Maisinho, público. O menos, que é o privado, o que acontece? Esse atributo é visível só e somente só para essa classe. Então só a classe aluno tem acesso a esse atributo, as outras classes não. Então por isso que ele é privado a essa classe. E o terceiro e o menos utilizado, aí, muito difícil de acontecer a utilização para esse, mas ele existe, é do tipo protegido. O que significa? Que é o hashtagzinho ali. O protegido ele é visível para classes do mesmo pacote. Então, se eu tiver aqui várias classes desse pacote, esse atributo ele é visível somente para as classes dentro do mesmo pacote. Se eu tiver um outro pacote, o outro pacote não tem acesso. Então, é bem difícil você ter essa situação, né? Normalmente ele é privado ou público mesmo. Então lá, eu vou deixar por padrão, no Asta pelo menos, e em outros softwares também de modelagem, todo atributo ele vem como privado. Daí se você precisar mudar, você vai lá e muda o símbolozinho lá. Então vou colocar mais um aqui, o atributo pode ser o endereço também do tipo string, agora eu já criei, então já vai aparecer para mim lá o tipo string, beleza. Aí eu consigo colocar aqui todos os atributos que eu precisar. Beleza? Então lá, já coloquei aqui dois, né? Então eu tenho a classe, a parte de cima, a classe, o diagrama da classe ele tem três partições aqui, né? A primeira partição delas é o nome da classe, depois é a lista de atributos e por fim a lista de métodos. Então, vou colocar aqui colocar um método aqui. O método eu consigo clicar nesse menuzinho verde, ele já vai criar para mim o meu método aqui já direto. Então, vou colocar lá get nome. O que significa isso daqui? O que é um método? Método ele representa o conjunto de operações, né? Ou seja, o comportamento que a classe fornece. Então, eu tenho uma classe, essa classe tem atributos, e o que eu faço? Quais são as ações que eu faço com essa classe? Aí eu coloco aqui no método. Dentro do método também eu tenho a mesma forma, né? Se ele é privado ou se ele é público. Depois eu tenho ali entre dois parênteses. Dentro desses dois parênteses é onde eu vou colocar
os meus parâmetros, né? Que a gente vai ver um pouquinho para frente o que são esses parâmetros, e dois pontos o tipo, né? O que ele vai retornar. Então, normalmente é do tipo void. Vários métodos vocês vão começar a perceber que são do tipo void. O que significa? Ele não retorna nada, né? Então ele é do tipo void. Mas nesse caso aqui ele retorna, né? Porque ele vai retornar um nome. Então ele também vai retornar um string ali. Vou colocar ele como privado também. Beleza? Então normalmente a gente tem para todo atributo, a gente tem lá o getSet, né? O get para gravar, e o set para gravar e o get para exibir aquele resultado lá e tal. Então, set nome. Enfim, posso colocar uma opção de coisas aqui. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa saber? Eu tenho uma classe, eu tenho o nome de uma classe, depois no segundo quadrinho eu tenho os atributos dessa classe, né, que são as características dessa classe. Então, exemplo, dentro de um aluno, ele tem algumas características. Então, ele tem um nome e um endereço. Então, todo objeto dessa classe atributo, ou toda instância, vai ter um nome e um endereço. Esse nome e endereço, eles são do tipo string, né, na hora de gravar, ou seja, são um texto, né, que pode ter número, letra, caractere especial, o que seja. E na frente aqui eu tenho o tipo do atributo, se ele é privado, se ele é público ou se ele é protegido. Menuzinho privado, mais ele é público, e o hashtagzinho ele é protegido, certo? Então esses são os elementos básicos aí de uma classe, né? Depois disso, eu tenho os relacionamentos dessas classes. Então como que essas classes elas se relacionam? Então vou criar uma outra aqui para exemplo, uma classe pessoa e uma classe chamada empresa. Tudo bem, não vou colocar nem atributo aqui, nada, só para exemplificar como que fica. Vou aumentar aqui que está muito pequenininho. Como que existe a relação entre essas duas classes, né? Então, primeiro, vamos supor que uma pessoa, né, um objeto pessoa, ele tem algum relacionamento com o objeto empresa. Então, como que eu represento isso? Eu represento isso através de uma associação. Essa associação ela pode ser uma associação simples, também, igual no diagrama de caso de uso. Eu posso ter essa associação como uma agregação ou como uma composição, né? Eu tenho outros tipos de relacionamento também, que é o relacionamento do tipo generalização, que é o conceito de herança, né? E o dependência, que a gente vai ver também. Então, começar pela associação. Então, para eu poder fazer a ligação entre essas duas classes aqui, eu só colocar o mouse, vai ter a setinha, eu clico, daí vai aparecer uma porção de opções ali né, se eu vou criar uma associação, se eu vou criar uma agregação, uma composição, enfim. A gente vai ver uma por uma aí. Então, primeiro eu vou colocar essa daqui mesmo. Então, é uma associação normal. A associação normal ela é uma linha reta ali, não tem nenhum segredo, tal. Bom, mas aí existem algumas coisas que eu preciso dizer, né? Só uma linhazinha preta significa que existe algum tipo de relacionamento entre a classe pessoa e a empresa, mas eu não consigo saber qual tipo de relacionamento. Então, é preciso dizer algumas coisas aqui para que fique claro. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, eu posso dar um nome para esse relacionamento. Então, como é que eu dou um nome para esse relacionamento? Eu clico uma vez na linha, abre aqui do meu lado esquerdo algumas opções, né? Nome e descrição. Descrição é só para você ter algum controle.
E o nome, eu vou colocar o quê? Uma pessoa trabalha para uma empresa, por exemplo. Esse é o relacionamento. Então, eu vou chamar essa associação de trabalha para. Dou Enter. Ele aparece aqui para mim, o nome da associação e uma seta preta. Por que apareceu a seta preta do lado direito? Porque eu chamei da classe pessoa para a classe empresa. Se eu tivesse feito o contrário, chamado a associação do lado de cá para cá, aí ele teria ficado a setinha para o lado esquerdo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o nome, então fica mais claro para mim qual que é o relacionamento entre essas duas classes, ou seja, um objeto pessoa trabalha para um objeto empresa. Por que é essa sequência? Porque eu tenho essa setinha preta aqui que me mostra isso. Ah, mas é lógico que é assim, não tem como não ser. Não, podia ser o contrário, né? Poderia ser uma empresa que trabalha para uma pessoa, né? Prestando algum tipo de serviço, enfim. Então depende de cada caso, né? Então quando eu coloco aqui uma setinha, fica claro para mim qual que é o sentido da leitura, né? Do meu diagrama. Então uma pessoa trabalha para uma empresa. Beleza, aí já começou a ter algum sentido esse relacionamento. O que mais que eu posso colocar? Um conceito chamado multiplicidade. Ou seja, qual que é a quantidade de objetos pessoa que se relacionam com os objetos empresa. Então, exemplo aqui. Aí como é que eu coloco? Eu coloco o mouse na linhazinha, vai aparecer um Mzinho embaixo. Então eu clico nele, daí aparecem as opções para mim. Então, se é uma pessoa, ou seja, só um objeto pessoa tem interação, se pode ter nenhum objeto pessoa ou nenhum ou muitos, né? O asterisco significa muitos, muitos e um ou muitos. Então, esses são os principais aí. Existem outros, você consegue criar variações, mas esses são os mais usados aí em todos os diagramas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um ou muitos. Então, o que significa isso? Um objeto pessoa ou muitos objetos pessoa, então pode ser um ou pode ser 150 milhões. Né? O muitos pode ser qualquer número. Só não pode ser zero. Tá? E daí eu vou ter um relacionamento aqui com a empresa. Então, uma pessoa ou muitas pessoas trabalham para. Aí eu vou lá de novo. Na associação, vou clicar no Mzinho de multiplicidade. Então lá, é difícil aqui. Vou colocar nenhum, muitos. Ah, por quê? Porque uma pessoa pode não trabalhar para nenhuma empresa. Ou pode trabalhar para uma, ou duas, três, 157 milhões de empresas, não importa. Então, desse jeito aqui, como é que a gente lê? De novo. Um objeto pessoa ou muitos objetos pessoa trabalham para nenhuma empresa ou muitas empresas. Beleza? Aí já ficou muito mais claro para mim qual que é o relacionamento, né? Qual que é a navegabilidade aqui desse relacionamento. Tá certo? Então, dentro do diagrama de classe eu tenho a classe e relacionamentos. É só isso. Então, dentro dos relacionamentos, dentro da classe eu tenho o nome da classe, os atributos e os métodos. Na associação, eu vou ter ali o nome dessa associação, o sentido da leitura, né, que é essa setinhazinha, a navegabilidade, então, o sentido né, a navegabilidade aqui no caso da esquerda para a direita, né, apontado por essa setinha, a multiplicidade, né, a quantidade de objetos que se relacionam com a quantidade de objetos da outra classe, e o tipo do meu relacionamento. Né? Nesse caso, é uma associação normal. Né? Poderia ser uma agregação, uma composição, uma generalização ou uma dependência. A gente vai ver também esses outros tipos aí. Beleza? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com esses itens aí dentro de um diagrama. Então, fazer um outro aqui. Então, vou criar uma classe aqui chamada cliente.
e uma outra classe chamada endereço. Eu vou ter aí uma associação, certo? Normal. Qual que é o nome? Então eu vou ali, reside, por exemplo, reside. Ou seja, um cliente ele reside no endereço, certo? Uma pessoa, sei lá, reside no endereço. Já ficou para mim qual que é a sequência. Então, um cliente reside no endereço porque eu tenho essa setinha aqui que me mostra qual que é o relacionamento. Aí eu vou na multiplicidade também. Então eu vou aqui no Mzinho, coloco lá, exemplo, um cliente, ele reside em... assim, existe alguma diferença entre esses dois, por exemplo? Zero ou muitos? Não. É a mesma coisa. Eu prefiro usar só o zero ou muitos, né? Se você coloca muitos, só o asterisco também entende que também existe a possibilidade de ser zero. Então, zero ou muitos aqui. Ou seja, um cliente, um objeto cliente, ele vai residir em nenhum endereço ou em muitos endereços. Sei lá, ele pode ter 3, 4 casas, por exemplo, e daí ele tem várias residências, né? Beleza? É isso aí. Existe uma outra coisa aqui também. Então, vamos supor. Opa. Vou mudar o... Como é que eu apago aqui? Delete. Opa. Existe uma outra setinha que daí me mostra uma outra coisa, que é essa segunda aqui, com uma pontinha. Existe diferença? Sim, existe uma grande diferença. Então, quando você encontrar em algum diagrama essa situação aqui, mesma coisa, vamos lá. Eu tenho uma associação, certo, entre a classe cliente e endereço, e eu vou chamar isso aqui de reside também. E o que acontece aqui, nesse caso? Vou colocar lá de novo, 1 para 0 ou muitos. O que acontece nesse caso, com essa setinha na ponta da minha associação? Significa que a minha associação tem navegabilidade. O que raios é navegabilidade? O que isso importa para mim? Bom, significa o seguinte, que o cliente, né, o objeto cliente, ele sabe quais são os seus endereços, mas o endereço não sabe a quais clientes ele pertence. Então existe uma navegabilidade, ou seja, a sequência é única e exclusivamente essa. Então o cliente ele interage com o endereço não interage com o cliente. Se eu coloco uma associação sem essa seta, significa que tanto o endereço sabe os clientes e o cliente sabe os endereços. Beleza? Essa é a diferença aí, então, desses dois aqui. Ó. Eu tenho uma associação e o outro uma navegabilidade. Então, se eu tenho navegabilidade, aí é como se fosse um fluxo mesmo. Então, de novo, nesse caso aqui, o cliente ele sabe quais são os seus endereços, né, que ele reside, no caso aqui, mas a classe endereço, o objeto endereço, ele não sabe a quais ou a qual cliente ele pertence. Beleza? Bom, que mais? A gente pode colocar também a multiplicidade específica. Também existe a possibilidade, apesar de ser pouco utilizado. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a classe estudante. Eu tenho a classe disciplina e a classe equipe futebol. Vamos imaginar uma situação aqui que seria útil colocar a multiplicidade específica.
Então, como que eu vou fazer aqui a ligação? O estudante, opa, isso aqui não. Situação normal, entre esses dois, e aqui, normal entre estudante e disciplina. Então, vamos supor o seguinte. O estudante, ele participa de disciplina. Então, eu vou escrever aqui, participa. Então, o estudante participa de disciplina e o estudante, ele compete para uma equipe de futebol. Beleza? Muito bem. Qual poderia ser a minha multiplicidade aqui? Então, no caso de estudante e disciplina, poderia ser o quê? Um estudante ou muitos estudantes tem... Opa! Difícil aqui. Vou colocar qualquer um, que daí eu consigo, a hora que eu clico na multiplicidade, eu consigo alterar aqui, ó. Então aqui eu escolher de novo ou eu digitar mesmo o que eu quero. Então vamos supor que eu queira de 0 a 8. Uma coisa muito específica. Então lá, o que está significando isso aqui para mim? Então eu tenho um objeto estudante ou muitos estudantes participam de nenhuma disciplina. Então eu posso ter o estudante que não participa de nenhuma disciplina, porque eu tenho 0. Ou até 8 disciplinas. Então, se tem 0, é porque significa que realmente não participa de nenhuma. Ou ele pode participar até 8. Então, esses dois pontos significam que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode mais do que 8. Essa é uma possibilidade da multiplicidade específica. Porém, é problema. É muito problema esse tipo de coisa aqui, porque vamos supor que não, a escola mudou o conceito e agora o aluno ele pode participar de 10 disciplinas. Então, o que você vai fazer em questão de software? Você vai ter que alterar o código, você vai ter que alterar a engenharia de software aqui todo, o diagrama, vai ter que mudar aqui, vai ter que mudar no banco, vai ter que mudar tudo, então dá muito trabalho. Então, mesmo que tenha um limite específico, sempre é recomendado você colocar de 0 a muitos. Por quê? Porque de 0 a muitos é qualquer um. Então, você pode participar de nenhuma disciplina, então, o estudante ele pode participar de nenhuma disciplina, ou pode participar de 385 milhões de disciplinas. Tá válido, tá certo? Então, não tem problema. Então, é uma boa prática colocar 0 ou muitos, e não uma coisa específica aqui, mas também existe a possibilidade caso seja útil mesmo e tal. Aí vai depender da necessidade do cliente, dos requisitos dele, etc. Mas você, como engenheiro de software, você pode alertar o cliente sobre isso daqui, porque isso aqui vai ser problema, certeza absoluta. Bom, aí a gente tem uma outra situação, então vamos fazer a multiplicidade desse lado aqui também, ó. Bom, se é uma equipe de futebol normal, né, não futebol americano, por exemplo, eu posso ter uma equipe, então, ó, multiplicidade aqui 1, opa, coloquei errado. 1, colocar 1 aqui. Uma equipe, opa, tá difícil aqui, hein? Nossa. Nossa, calma aí, gente, que negócio aqui ficou feio. Bom, uma equipe de futebol, ela tem uma quantidade mínima e máxima de pessoas, né, de integrantes, de atletas. No caso, como o estudante compete por uma equipe de futebol, então eu poderia colocar a multiplicidade desse lado aqui como... Nossa, calma que eu tô meio nervoso aqui. Vou colocar qualquer um aqui, porque daí eu vou digitar. Exemplo, então, se é um time de futebol, eu tenho que ter no mínimo 11, certo? E no máximo 22.
Então como é que eu leio isso daqui, ó? 11 estudantes até 22 estudantes competem por uma equipe de futebol. Porque para poder você ter um time de futebol, você tem que ter 11 jogadores, né? Tem 10 na linha ou no gol. Depois você tem o time reserva lá e tal. Beleza, pode ser. Mas aí você vai ter o mesmo problema desse daqui, ó. Vamos supor que não, a competição ela determinou que você pode ter até 23 jogadores. Aí você teria que ir na documentação, ir no código e tal. Aí mudar lá, 22 para 23, tal. Não, é mais fácil na parte de documentação você colocar 11 para muitos, o asteriscozinho lá, mágico. O 11 tudo bem, porque eu não consigo ter uma equipe de futebol com menos do que 11 integrantes. Aí beleza, é compreensível. Agora colocar um número limite pode ser um problema bem sério aí para você resolver e tal. Então aqui a mesma coisa, né? Tu coloca lá o asteriscozinho que daí você provavelmente não vai precisar mudar isso aqui nunca mais na sua vida, porque qualquer número de 0 a muito significa que qualquer número é válido, certo? E aqui 11 a qualquer número é válido também. Então se a equipe, se um determinado campeonato for de 11 a 132 jogadores, tá ok. Se for de 11, só 11, não tem nenhum reserva, só 11. Tá também atendendo ali e tudo mais. Beleza? Então toma cuidado aí também com essa parte de multiplicidade, que ela pode ser traiçoeira caso você coloque um número fixo aqui demais, né? Tudo que você fixa dentro de código é um problema, né? Infelizmente, tal. Bom, aí eu mostrei para vocês como que é essa associação, certo? A associação e quando você tem a navegabilidade, se não tem a setinha e tal. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, que é um outro tipo de relacionamento que se chama agregação. Então vamos fazer o seguinte: classe pedido e classe item. Não dá para fazer tudo de uma vez. Calma que hoje o negócio tá feio. É isso. Aumentou aqui, beleza. Tem uma classe pedido e uma classe item e existe relacionamento entre eles. Vamos pensar na seguinte hipótese aqui. A gente está no McDonald's, certo? Então eu vou fazer um pedido. E esse pedido pode ter vários itens. Só que esses itens, eles são iguais. Então, exemplo, ó, vou ter o Mac Lanche Feliz, o Mac Flurry, vou ter o batata, coca, Big Mac, etc. É uma lista de itens aqui. E um pedido pertence a vários itens. Então, seria aqui numa associação normal, né? Dentro de uma associação comum aqui, a multiplicidade seria mais ou menos o seguinte, ó. Um pedido possui um ou muitos itens, certo? Então vou lá. Fui no McDonald's, entrei na fila, chegou na minha vez, vou fazer um pedido. O meu pedido vai ter 3 itens. Vai ter um Big Mac, uma Coca e uma batata grande. Então são 3 itens, ou seja, estão dentro do muitos aqui. Beleza, isso aqui seria legal, beleza. Só que eu tenho um problema. Esses itens aqui, eles vão se repetir muitas vezes, em muitos pedidos diferentes. Então como que eu faço para depois na questão de banco, ou mesmo do código, diferenciar e saber, ó, esse item aqui ele foi vendido para vários pedidos, porque eu posso ter vários pedidos, mas os pedidos, eles são sempre dos mesmos itens. Então, como é que a gente faz isso? A gente não usa uma associação simples, a gente vai utilizar a agregação. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, um pedido, ele possui vários itens, certo? Então, vou lá. Aqui vou clicar na setinha. Qual que é? É esse daqui, ó. É uma linhazinha com
losango na ponta. Então, um pedido vai ter um monte de itens. Aí como é que fica? O losangozinho ele fica apontado para quem está fazendo o pedido. Certo? Então, aí como é que fica? A multiplicidade vai ficar daquele mesmo jeito, né? Ou seja, um pedido vai ter um ou muitos itens, né? Mas aí agora eu consigo resolver meu problema. Porque dentro de um relacionamento de agregação, como que a gente lê isso daqui? Tem aqui como colocar texto? Tem. O pedido, esse lado aqui, para onde está apontando esse losangozinho, a gente chama de todo. E o outro lado a gente chama de parte. Então qual que é a ideia aqui? Eu tenho um todo, né, que é o pedido, que é o principal, e esse todo tem partes. E no caso aqui, as partes desse todo é uma classe item. Então, todo o meu pedido tem partes, que são os itens. Aí a gente lê a ideia de indicar sempre o todo parte. Então, todo parte nesse sentido. Ou seja, nessa representação aqui, aí eu consigo ler o seguinte: um objeto parte, né, ou seja, um objeto da classe item, pode fazer parte de vários objetos todo. Então, porque assim, dentro de um item no McDonald's, eu vou ter um item chamado Big Mac. Ele é só um item. Para eu fazer esse mesmo item fazer parte de vários pedidos, eu uso o relacionamento de agregação. Beleza? Muito bem. E por fim, eu tenho mais um tipo, que é o tipo de composição. Então aí eu vou ter também o mesmo conceito de todo e parte, mas eu vou mudar o nome aqui, ó. Então, por exemplo, notebook, classe notebook e a classe teclado. Então veja, eu tenho uma classe notebook que vai ser chamada de todo, e eu tenho uma classe teclado que é uma parte do notebook. Então, diferente da agregação, que a gente lê aqui, né, uma parte pode fazer parte de, quer dizer, um todo pode ter várias partes. Desculpa, uma parte pode fazer parte de vários todos. Dentro da composição é um pouquinho diferente. Significa que o quê? Vou fazer aqui a ligaçãozinha. A composição é o losango pintado de preto. Esse daqui, ó. Liguei, beleza? Ou seja, o objeto notebook, que é o todo, tem partes teclado. A composição significa o seguinte, né, que se o objeto notebook morrer, pegar fogo, explodir, o meu objeto teclado também vai explodir, também vai pegar fogo. Por isso que chama de composição. Né? Um teclado ele compõe um notebook. Né? Ou no caso lá anterior da agregação, se eu não tenho o pedido, se o pedido morrer, eu continuo tendo os itens. Agora no caso aqui não. Se o notebook morrer, o teclado também vai morrer. Tá certo? Então como é que eu faço aqui também? Aí existem algumas regrinhas da multiplicidade para esse caso aqui de composição. Então aqui um notebook. Como que eu faço aqui, ó, do lado de cá? Eu posso colocar um notebook para um teclado, por exemplo. Então, um notebook tem um teclado. Se esse notebook morrer, o teclado também morre. Aí a classe aqui, tudo que tem vai para o beleléu.
E eu tenho uma outra regra. Exemplo, eu não posso usar de jeito nenhum a multiplicidade como um ou muitos. Por que não? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho uma composição aqui. Então não posso chamar isso, porque quando o todo morre, todas as partes também morrem, certo? Então como que eu vou falar que um ou muitos notebook tem um teclado? Não pode. Isso aqui está errado. Porque se eu tiver dois notebooks, eu não consigo ter dois notebooks com teclado só. Não posso ter três notebooks com teclado só. Posso ter 123 milhões de notebooks com teclado só. Então essa multiplicidade aqui, ela não pode, né? Ela está errada. Tá certo? Outra coisa, não é só nesse caso. Quando eu estou utilizando composição, o todo nunca tem muitos. Porque quando eu tenho uma parte, ela faz parte de um objeto. Então é um para um. O que eu posso ter é o seguinte, eu posso ter aqui, ó, a multiplicidade 1, né? É sempre 1 aqui, ó. A classe todo sempre vai ser 1 só. Mas eu posso ter na parte, eu posso ter ou 1 ou 0 muitos. Né? Então aqui, ó, poderia ser 0 muitos? Poderia. No notebook não tem nenhum teclado, eu tenho 3 teclados, por exemplo. Né? Então o que acontece? Quando o notebook quebrar, os 3 teclados eles vão quebrar também. Né? Vamos supor que eu tenha lá o notebook, né, com o teclado normal do notebook, e também um teclado USB nele. Então eu vou ter 2 teclados. Só que se o notebook quebrar, ou se eu não tiver mais objeto notebook, os meus 2 objetos teclado eles vão ser inúteis. Então, mas daí, né, esse tipo de multiplicidade está certo. Eu não poderia, então, colocar um ou muitos aqui no notebook. Sempre o todo tem um objeto só. Sempre 1 para 0 ou muitos, ou 1 para 1 no caso da composição. Beleza? Então, poderia colocar um exemplo assim, uma empresa tem, vou fazer aqui, ó, classe empresa, já usei, firma, classe firma, que é a minha classe todo, ela tem um departamento. Ela tem departamentos, enfim. E aí o que acontece? Eu tenho uma firma e eu posso ter, poderia ser aqui o um para muitos, por exemplo. Um ou muitos departamentos. Só que se minha firma falir, fechar, enfim, qualquer motivo que faça esse objeto aqui morrer, o ou os objetos departamento também morrem junto. Beleza? Essa é então o relacionamento do tipo composição dentro de um diagrama de classe. E eu tenho um último aqui que eu vou passar para você nessa aula, que é a generalização. O conceito é bem parecido lá do que no diagrama de classe. Diagrama de caso de uso, desculpa. Então, eu, por exemplo, vou ter uma classe do tipo veículo e eu tenho veículo do exemplo terrestre e aquático, maiúsculo, certo? Então vamos lá. O terrestre e o aquático, eles são veículos. Então eu posso colocar aqui uma generalização, que é a setinha com a ponta em branco lá, sem pintar, tá vendo? O que significa isso?
que a classe terrestre ela herda tudo o que a classe veículo tem. Então, no caso aqui, a gente poderia chamar essa classe de cima aqui como superclasse. Por que superclasse? Por que superclasse? Porque ela tem poder sobre as outras. Ela é o pai ou a mãe das outras aqui. O que significa isso? Ah, mas eu preciso colocar isso? Precisa. A não ser que todos os seus atributos sejam públicos. Então, exemplo, se eu tiver aqui o atributo, sei lá, rodas, vou ter o atributo mais portas, enfim, mas são públicos, eu não precisaria necessariamente colocar uma generalização aqui, uma herança. Poderia ser uma associação simples, porque eu teria acesso completo aqui através da classe terrestre a todos os atributos da classe veículo. Quando eu tenho o menuzinho aqui, por que eu tenho que ter, se eu quiser herdar, então se fosse esses atributos aqui fossem privados, então, opa, coloquei errado aqui, fosse do tipo privado, aí sim eu teria que fazer uma generalização, uma herança. Por quê? Porque quando eu tenho um atributo do tipo privado, ele é visível só para essa classe e não é visível para as outras. Então, se eu tivesse uma associação normal aqui, ó, não, desse jeito, eu não teria acesso a esses atributos e nem aos métodos. Se eu tivesse um método privado aqui também, ó, não ia adiantar de nada. Então lá, colocou um método ali, ele é privado, ó, desse jeito aqui, ó, não adianta nada. Então aí eu teria que ter uma generalização, que é uma herança. Aí sim, quando eu tenho uma herança, eu herdo tudo, inclusive os atributos privados. Beleza? Bom, é isso daí. Eu passei alguns elementos para vocês. Então, relembrando: classe, nome, atributo, método. O atributo e os métodos podem ser do tipo privado, público ou protegido. E eu tenho relacionamentos entre classes. Esses relacionamentos entre classes podem ser do tipo associação normal, pode ser uma associação do tipo agregação, pode ser do tipo composição, pode ser uma generalização. E também pode ter uma dependência também, que a gente vai ver numa outra aula. Beleza, pessoal? É isso aí, até a próxima.